Vamos aguardar. Boa noite. Vamos aguardar um pouquinho a entrada de vocês. Boa noite. Boa noite, gente. Muito importante para nós ter vocês aqui com a gente. Vou aceitar aqui já a solicitação do professor Gilson Monteiro. Boa noite, pessoal aí que está entrando. Professor Gilson. Boa noite. Boa Boa noite, noite. professor Pena que eu não Gilson. estou com a camisa ecoente, mas. Eu estou com a minha aqui, firme e Pois forte. é. A minha não. Vamos ver como é que fica. Tá melhor assim ou assim? Tá carregando aqui, tá um pouco lento, mas tá bom. Tá ok aí? Imagem, tá Tá tudo. ok. O Se pessoal tá quiser, ok tem mais aqui luz no aqui. áudio. Ficou melhor assim ou assim? Peraí que travou. Assim ficou mais clarinho. Assim fica melhor? Apaga. Assim ficou melhor. Tá bom. Vou até diminuir um pouco a minha aqui também. Olha aí, temos uma convidada especial. Tô vendo aí que Hanna Matos entrou, viu? Nossa Olha. futura, nossa futura coente. Boa noite, Hanna. Boa noite, Hanna, bem-vinda. O Andy já entrou também. Isso, já tá tranquilo o áudio, ele informou. A Alessa, acho que é a Alessa. Boa Alessandra noite, Hanna. Rufino é a Ah, nossa, sim. é a nossa ecoente de Roraima. Boa noite, Alessandra. Boa noite, Alessandra, bem-vinda. Vamos aguardar mais um pouquinho, professor. O pessoal que ficou de Vamos. entrar. Mas eu tô mandando aqui o pessoal para relembrar. Olha aí, a Alessandra está dizendo que é isso, que ela é de Roraima. Isso, terra boa. Não conheço ainda, mas espero ainda um dia conhecer. Aqui. Estou aqui com a colinha do meu lado, aqui, só para ir lendo, quando for necessário. Falar de. Ah, eu tenho que pegar um copo chique também. Vou mandar buscar um copo chique, que eu estou aqui só Já com. estou em clima natalino. Pois é, para botar minha água, né? Vou pedir aqui o auxílio dos universitários. Ah, é a Roberta que tá aí, professor. No Ah, Instagram é? da Hanna. Ah, ela está usando o Instagram da Hannah, né? Isso. Kotinski entrou agora. Também, professor. A Loredana entrou também agora. Loredana Kotinski, que já participou de uma live maravilhosa, por sinal. Um aprendizado e tanto para nós. Já, já queremos logo mais lives com a Loredana. Vai entrando aí, gente. Vai compartilhando aí com o pessoal. A live da Loredana ficou tão famosa que amanhã será um programa de rádio, um quadro na rádio. Isso. O maior marketing que nós temos hoje é da Loredana. O que ela fala vira. Olha aí, ó. Quer dizer que a Roberta está usando, mas de qualquer das maneiras ela vai trazer a Hanna para o Instagram, tá? Como é para nós. Para a Hanna nos ensinar como é que fica tão famoso no Instagram em tão pouco tempo. E no TikTok, né? Ah, e no TikTok, é verdade. O problema do Instagram é que essa live nós já iniciamos, né? Nós estamos diminuindo do tempo da live, né? Só vai dar uma hora. Eu recebi uma informação de que aumentaram o tempo, né, das lives. Não sei se já está funcionando, mas que permitiria, que seria mais tempo, né? Mas nós já vamos iniciar, sem mais se alongar, né? Bom, primeiramente, boa noite a todos, né? Meu nome é Lara Linde,
sou estudante da Universidade Federal do Sul da Bahia. Eu faço bacharelado interdisciplinar em ciências e faço parte do ECOIN desde praticamente quando começou, né, a convite da Roberta, professor Gilson. E hoje sou bolsista e de iniciação científica no ECOIN. E assim, tem sido uma experiência maravilhosa. Eu fico encarregada de cuidar da parte das redes sociais, Instagram, Face, Twitter. E a gente vai agregando aí mais redes sociais, né? Em conjunto também com Roberta Gonçalves, Andrew Jardim, que nós somos os bolsistas. E também com o professor Gilson, né? Que é o nosso coordenador. E o nosso professor Dirceu Benincá, que é o vice-coordenador. E essa é a minha apresentação para vocês. Faço parte do ECOIN, amo demais. E estamos aí aprendendo muito, desenvolvendo bastante. E queremos fazer um convite bem especial para vocês que querem participar também do ECOIN. Mas isso a gente faz mais ainda para o final, né, professor? Uhum. E agora, né, temos que também saber aí do professor Gilson Monteiro, que é o nosso coordenador, que é o coordenador do curso de mídias digitais. E Futuro, professor né? Gilson, isso. Quem é? Professor Quem é? Quem Gilson, foi? Pode falar. oi? Conta pra gente mais ou menos essa sua trajetória, tanto desde a UFAM, nas mídias digitais, quando que começou aí essa paixão pela mídia digital e também para trazer esses cursos para essas universidades. Bem, eu fiz meu mestrado e na época que eu fazia meu mestrado, eu já comecei a estudar um pouco os jornais de Manaus. E nessa época de estudar os jornais de Manaus, eu talvez tenha sido o primeiro desbravador das mídias digitais, mas ainda não com esse nome, né? Porque a gente tinha que fazer aquela ligação pelo telefone para o banco. Então, o Banco Itaú foi o primeiro banco digital que eu tive contato. Tinha que fazer uma ligação por telefone. Você demorava uma vida para fazer uma transferência, uma vida para saber quanto você tinha na conta. Era assim um negócio doloroso. Aí isso acabou me estimulando para fazer o doutorado eu diria que é gerenciamento das empresas de comunicação na rede. Isso acabou me levando para as mídias digitais. Eu comecei a trabalhar com mídias digitais e educação. Mídias digitais é um conceito que nós criamos na UFAM, na época do mestrado, que tinha ecossistemas comunicacionais como área de concentração. E na própria UFAM, em 2008, nós propusemos a criação. O curso de mídias digitais foi criado na UFAM em 2008, mas depois foi deixado morrer, né? Nem nasceu. Só um professor foi contratado e acabou que o departamento de comunicação não quis o curso de mídias digitais e esse filho ficou assim meio solto pela vida. Mas como era um filho meu, eu andei com ele até dar vida de novo. Então eu levei para a Universidade Federal do Sul da Bahia e eu tenho que aqui agradecer, assim, falar assim, o nome de cada um dos membros do GT de criação desse curso. Esse curso andou sendo um curso pensado primeiro para primeiro ciclo, depois virou segundo ciclo, mas o trabalho fundamental do professor Rodrigo, do professor André Domingues, da professora Lilian, da professora Caroline Caputo, do professor Eliseu Alves. Eu acho que eu não esqueci ninguém, viu? Se eu esqueci, mas são essas as pessoas que faziam parte do GT. Nós criamos um GT que já há muito tempo trabalha na ideia de um curso de mídias digitais. Ou comunicação em mídias digitais, nas conversas, nas negociações, acabou que o curso ficará só com o nome de bacharel em mídias digitais, e esse bacharel em mídias digitais ele vai poder ter um percurso mais voltado para a educação, um percurso mais voltado para as mídias, para a comunicação, um percurso mais voltado para as artes. Então, esse assim, é o início dessa história nas mídias digitais. Eu sempre fui um usuário tardio e ainda continuo um usuário tardio. Todas as novidades eu só chego depois. Eu fui convidado, por exemplo, para o Facebook, antigamente tinha que mandar um convite. Eu fui convidado depois de muito tempo pela jornalista Paula Lobão, e aí acabei virando um pesquisador. Hoje eu acho que o maior exemplo de ecossistema comunicacional é o próprio Facebook, com todos os seus lados bons e lados ruins, mas o Facebook é onde a gente consegue, a partir dele, fazer todas essas interconexões. E me parece que o próprio dono do Facebook, né, Zuckerberg, tem essa ideia de ecossistemas de comunicação. Tanto é que ele comprou o Instagram e também, né, ele é dono do Instagram e é dono do WhatsApp. Então, por aí vocês... Hoje, quer dizer, essa ideia de ecossistema, ela pode servir para o bem ou para o mal. Mas é o que eu digo, as ferramentas, elas existem. Uma faca você pode usar para tratar o peixe, para cortar a carne.
ou você pode usar para matar alguém. Então, é o uso das ferramentas, bem ou mal, é que vai fazer que uma coisa seja boa ou má. Isso mesmo. Professor, conta pra gente aí qual foi o pontapé inicial para trazer o curso de mídias digitais para a Universidade Federal do Sul da Bahia. O que o senhor considera que foi assim o pontapé mesmo para abrir os caminhos? Eu acho que foi a minha transferência para o UFSB, Campus Teixeira de Freitas, Campus Paulo Freire. Porque desde que eu cheguei, o professor Fabrício Forgerini conversou comigo, e o professor Rodrigo, que é do GT, era o vice-decano. Eles criaram o GT, então foi desde a chegada que a gente tinha a ideia. A ideia era criar um centro multidisciplinar, mas já tinha um grupo discutindo isso e liderado pelo professor Vanderlei, pela professora Lívia, tanto é que foi criado o CFDT, que a característica dele era ser multidisciplinar, e um curso de mídias digitais. Então, isso aí foi, na verdade, ao chegar em Teixeira, a gente já começou a trabalhar. Eu estou com 3 anos em Teixeira, desde outubro, agora outubro faz 3 anos. Estamos no mês de aniversário, e com esse terceiro ano coincide também, essas coincidências que a gente não tem como explicar, está nascendo o curso em outubro. Muito bom. E assim, qual a importância desse curso, né, na cidade de Teixeira de Freitas? Conta pra gente assim, não só em Teixeira, mas no Brasil, né? Vai ser um lugar de referência. Então, conta pra gente aí um pouquinho sobre isso. Eu me surpreendi, porque a Loredana, na primeira live, disse que esse é um curso pioneiro, né? Então, ele foi pioneiro na UFAM, mas morreu, passou todos esses 12 anos esperando. Vejam como é que é. Um filho esperou 12 anos para renascer, e renasceu agora no extremo sul da Bahia. Eu penso que é fundamental para as pessoas entenderem também uma coisa. Eu fico muito preocupado quando você diz assim, para criar um curso é preciso fazer uma pesquisa de demanda. Às vezes a gente tem que criar a demanda, porque a demanda está na nossa cara. Profissional de mídias digitais, a necessidade de as pessoas trabalharem em mídias digitais e de pensarem as mídias digitais, porque há um equívoco relacionado à universidade. A universidade, ela não é para formar só o profissional para o mercado, mas ela é para pensar o mercado, repensar o mercado e repensar as práticas. Então, um curso de graduação, ele não tem que se fixar só na formação para o mercado. Por exemplo, você, Lara, é um próprio exemplo de profissional que faz o que te pedirem, você faz. Mas você precisa de leituras, você precisa para repensar o que está fazendo. Então, o curso de mídias digitais também não vai ser um curso que vai te ensinar a fazer só. Ele não é um curso só para formar gente para fazer, é para pensar o fazer. Eu acho que a grande importância de qualquer curso em uma universidade é as pessoas entenderem que ele não é um curso técnico, ele não é uma formação técnica, ele também exige o pensar. Então, as pessoas não vão para lá só para fazer live, não vão para lá só para criar sites, não vão para lá só para fazer podcast. Não, eles vão para lá também para pensar, repensar, pesquisar, melhorar, cuidar da iluminação, cuidar da imagem, cuidar da pintura dos lábios, cuidar de tudo. O profissional tem que pensar em tudo. Então, a gente precisa ter um curso que trabalhe isso para que as pessoas que estão fazendo por impulso, por querer, por fazer, comecem a fazer efetivamente, para que a gente tenha o pensar das mídias digitais, principalmente na questão ética, na questão dos valores que devem ser pregados nas mídias digitais e que devem ser colocados em prática. Muito interessante, professor. Eu quero falar para o pessoal aí que está assistindo a live, nós temos aí o símbolozinho interrogação, é um local que vocês podem fazer perguntas. Vocês podem mandar tanto aqui nos comentários, né? Quanto também nessa interrogação. Vocês clicam e mandam perguntas. Então, está aberto para vocês fazerem perguntas. O Andrew já começou aqui, já mandou no chat. E nós vamos iniciar com ele. Então, assim, pode mandar perguntas aqui que o professor irá responder, tá? Na medida do possível. Então, assim, professor, o Andrew mandou aqui, ó. Pensando nisso, não seria de extrema importância, ainda mais nos tempos em que vivemos e viveremos, os professores e professoras das universidades cursarem mídias digitais, sabendo da necessidade nos tempos de EAD? É uma coisa a se pensar. Eu acho que o que nós não podemos fazer é o profissional de mídias digitais se transformar no faz-tudo. Ele não pode absorver todas as outras profissões. Ele tem que pensar uma profissão, ele tem que pensar o foco da atuação dele, mas não tomando as áreas de atuação dos outros. Eu acho que uma coisa que me deixou bem interessante, que eu achei muito interessante também na live da Loredana,
Foi ela dizer que mídias digitais talvez fosse um componente transversal a todos os cursos. Aí eu acho que sim, mas como um componente transversal. Não sei se fazer o curso inteiro as pessoas precisariam, não sei. Até porque eu acho que o professor, tudo que nós estamos fazendo agora, tem algumas coisas que é a usurpação do nosso trabalho, a precarização do nosso trabalho. Não é nem a usurpação, é a precarização usurpando o trabalho de outros. Eu acho que o profissional de mídias digitais, por exemplo, ele precisa ser um auxiliar, ele precisa ser contratado para auxiliar o professor na montagem da sua aula, auxiliar o professor na montagem das suas... Mas o professor não pode ter que fazer tudo isso. Porque se começarem a me cobrar para fazer tudo isso, eu vou cobrar mais. Eu sempre disse assim, olha, se eu assumir outra função, eu quero ganhar 2 vezes mais. Ou pelo menos mais e mais uma metade, pelo menos. Então, acho que a gente não pode deixar que cubram a gente de tarefas e que o valor que a gente recebe fique sendo o mesmo. Eu nunca me deixei, em nenhuma fase da minha carreira. Tudo bem, querem que eu seja um professor de mídias digitais, um youtuber acadêmico? Beleza. Agora, quanto vai dobrar o meu salário? Senão, eu não vou fazer roteiro, eu não vou fazer apresentação, eu vou fazer as coisas medianamente, semi-profissionalmente, mas não vou trabalhar como um profissional. Não vou porque eu sou professor, eu não sou profissional de mídias digitais. Então, é preciso a gente ter bem essa... Quer dizer, sou pesquisador de mídias digitais. Sou pago para pesquisar, mas não sou pago para fazer roteiro, para escrever, para pensar em todo... Eu acho que todo o profissional pensa em tudo. Pensa no fundo, pensa nas cores, na combinação de tudo isso. E isso eu não vou fazer se não me pagarem para fazer. Posso até fazer, mas tem que receber mais. Verdade. Professor Gilson, pensando nessa questão aí que o senhor falou tudo, que os professores também não precisam pensar em tudo isso, para quem é o curso de mídias digitais? Assim, o O curso de mídia público, digital... para Não, todo o curso... mundo? A Loredana tem uma frase que eu acho interessante também, anotei até aqui para repetir, porque eu acho que deve ser o mantra do nosso curso. O profissional de mídias digitais é o profissional do daqui para frente e para sempre. Eu acho que em cada uma das áreas, por isso que eu concordo com ela quando ela diz que tem que ser uma disciplina transversal, um componente transversal, por quê? Porque o aplicador da Bolsa de Valores vai ter que entender de mídias digitais. O médico vai ter que entender de mídias digitais, o psicólogo, mídias digitais, o direito, mídias digitais. Não tem como a gente fugir. Tudo bem que os encontros presenciais vão ocorrer, mas eles não serão mais, principalmente depois da pandemia, no mundo e no Brasil e na UFSB, os encontros presenciais não serão mais o mesmo. Eles terão outra finalidade, mas não a finalidade da troca de experiências de conhecimento. Eu acho que o mundo daqui para frente a gente vai se encontrar para ser mais feliz. Eu assim espero que as mídias digitais contribuam se a gente conseguir formar bem profissionais. Então, o profissional de vendas, ele precisa das mídias digitais, mas ele tem que ser um profissional de vendas. Profissional de TV, de rádio. Todos esses profissionais dependem hoje de um olhar para as mídias digitais. Eu acho que o profissional de mídias digitais, ele precisa ser um profissional interdisciplinar, com olhar interdisciplinar para os fenômenos. Mas ele não pode se dar ao luxo de achar que ele vai resolver todas as soluções de comunicação para as mídias digitais, que ele não vai conseguir. Ele vai precisar de parceiros. Então, talvez o curso de mídias digitais comece a nos ensinar o seguinte: não se faz nada sozinho no mundo, embora isso seja até bíblico, que a gente não faz nada sozinho, mas as pessoas não aprendem. No curso de mídias digitais vão ter que aprender, porque não dá para fazer tudo sozinho. Essa live não seria a mesma se eu tivesse sozinho. Não, eu acredito que a pandemia trouxe essa questão, né, para ser mais discutido, porque antes da pandemia, o serviço online era valorizado, sim, por muitas empresas. Mas quando veio a pandemia, muitas empresas que não tinham aderido às plataformas digitais saiu procurando, e foi a hora que muitos profissionais conseguiram entrar melhor ainda no mercado, né, adquirir contratos, estão trabalhando na área. E eu acho que a pandemia foi esse marco, né? Agora vai ser o antes pandemia e o pós-pandemia. E eu acho que uma das marcas que a pandemia vai deixar é essa. As pessoas valorizarem ainda mais as plataformas digitais como forma de divulgações, reuniões, entre outros, né? Nós recebemos uma pergunta aqui na caixinha, professor. Qual a diferença de um youtuber ou os digitais influencers para um bacharel em mídias digitais?
O digital influencer e o YouTube pode ser qualquer um. O bacharel tem que passar por uma seleção, tem que provar que ele tem conhecimentos básicos para entrar na universidade e depois mais ainda para sair. Essa é a diferença. É um profissional que vai estudar, que vai pensar o fazer dele. Isso não significa que o youtuber não possa fazer sucesso. O profissional de mídias digitais estará repensando e pensando o que faz. O youtuber joga as coisas lá e as pessoas pegam ou não pegam, não tem problema. A diferença vai ser essa. Pode ser que haja os profissionais de mídias digitais que façam sucesso. Sucesso que eu digo de público. Porque o sucesso é uma coisa bem de... As pessoas têm uma visão equivocada de sucesso. O que é o sucesso? Sucesso, na minha visão, é a gente estar bem, estar feliz, estar ao lado das pessoas que te amam e que gostam de você. Os que te odeiam, a gente também, eles passam pela vida da gente, mas a gente vai deixando de lado. Sucesso para alguns, sucesso na internet é ter 5 milhões de seguidores. Eu não trabalho para ter 5 milhões de seguidores. Trabalho para ter pessoas que consigam encontrar seus caminhos, o caminho da sua profissão. Então, acho que um professor, por exemplo, ele não é só um incentivador de sonhos, mas ele tem que ser uma pessoa que transforma sonhos em realidade. Então, acho que a realidade de quem entrar no curso é a gente tentar fazer com que ele se forme melhor, que tenha um percurso. Tomara que os nossos profissionais de mídias digitais também possam ser youtubers. Mas eu não sei se eles vão conseguir todo esse exército de pessoas seguindo, porque às vezes, para ter muitos seguidores, você tem que falar muita besteira e fazer muita besteira. E o profissional de mídias digitais, com certeza, pela formação, pela parte ética que nós vamos trabalhar, ele não vai, não deve, ou se fizer, ele tem que negar que passou pelo nosso curso, ou dizer, eu estou fazendo o contrário ao que foi ensinado. Mas o curso de mídias digitais não vai ser para ensinar a falar besteira e a fazer besteira e a produzir fake news. Se a pessoa quiser produzir fake news, é um problema dela. Vai ter material bom para fazer isso, vai ter pesquisa, mas não é o que a gente... Olha aí, alguém está falando aqui, ó. É, mais uma Isso. pergunta. Tá bom. Então é isso. Finalizou, professor? Finalizei. Sim, realmente isso é muito importante. Eu vou fazer essa pergunta do Vitor, mas após também tem uma outra pergunta também. A pergunta do Vitor é: o alcance global e o relacionamento direto com o público-alvo ou específico são algumas das vantagens do curso. Cadê? Tá 3. O curso de mídias digitais, é porque eu acho que não coube. Certamente, o Dionor, embora não tenha... Eu não sei qual é a pergunta que ele quer fazer, mas essa é uma coisa fundamental que também Loredana conversou, né? A parte do profissional de mídias digitais, assim, para a gente, o foco dele estaria na relação com o consumidor. Relação direta, serviço de atendimento ao consumidor, serviço direto com o consumidor. Porque você vê o seguinte, vou dar um exemplo para vocês. Eu precisei de um... E olha que mídia de telefone também é mídia digital, viu? Eu precisei de realizar um exame. Eu liguei para o laboratório, o moço do laboratório disse, não, senhor, nós não passamos para nenhuma das pessoas dos atendentes. Se o senhor quiser assim, e se o senhor não quiser, assado. Eu disse, como é que é? Ele disse, tchau, senhor. Pronto. Aí, como eu já tinha ido neste laboratório, eu fui presencialmente e resolvi com a pessoa que tinha me atendido. Isso é um exemplo de que o profissional de mídias digitais desta situação está extremamente mal preparado. Porque um profissional de mídias digitais não pode deixar de jeito nenhum, se ele está trabalhando no serviço de atendimento ao consumidor, no serviço direto com o consumidor, ele não pode, de jeito nenhum, quebrar relacionamentos. Ele tem que criar relacionamentos da empresa com o pessoal. Ainda relativo à pergunta anterior, Lara, eu acabei esquecendo de dar um exemplo que eu acho que é fundamental de mudança e que as pessoas pouco estão percebendo. Sim. Há muito tempo, eu escrevi um artigo dizendo que os bancos e as empresas de cartões de crédito eram as empresas que já tinham no DNA a melhor possibilidade de se dar bem nas mídias digitais, de eleger relacionamentos. Por quê? Porque elas tinham o comportamento do consumidor, é só pegar a minha fatura e se eu fizer um banco de faturas, eu sei do comportamento das pessoas, o que elas compram, como elas compram, se elas compram à vista, se elas compram a prazo. O que é que acontece hoje? Eu não sei se vocês já estão percebendo. Eu recebi, por exemplo, do Itaú, o Itaú já está criando o Shopping Center IUPP. É um shopping center, é uma loja de departamentos. Os bancos, as empresas aéreas, todas essas empresas de relacionamento, elas são também empresas financeiras. A ideia de financeiro acabou mudando completamente. Por quê?
Porque essas pessoas, e tem uns pequenos bancos, as pequenas empresas, que já estão te oferecendo a conta de graça, porque elas ganham nas trocas entre si, ou ganham nos produtos que vende. Você imagine você ter que concorrer com o Itaú vinculando a uma premiação, uma compra, você usa o seu cartão de crédito, tem 20%, 50% na compra de algum produto, você está criando o quê? Um ecossistema de negócios. Você não deixa o cliente sair de dentro da sua bandeira ou das bandeiras que você tem. No fundo, um ecossistema é uma ideia que não deveria ser de monopólio, mas as grandes empresas já estão trabalhando para criar ecossistemas monopolíticos. Ou seja, você não sai de dentro praticamente, ou no máximo oligopólio, você fica dentro daquelas empresas. Então vai ser muito difícil para nós todos resistir ao ataque, porque você vai entrar, eles vão te ofertar um cartão de crédito, vão te ofertar um programa de fidelidade de pontos, aí com esses pontos você compra, o teu dinheiro vai voltando. Ou seja, no fundo, você paga para eles devolverem o dinheiro para você. Não, e realmente, quando a gente passa a pensar e tem essa clareza, né, como o senhor expôs aqui pra gente, realmente, se você para pensar, e é toda uma rede, né, que se conecta. Professor Gilson, o senhor acredita que o curso de mídias digitais na Universidade Federal do Sul da Bahia, aqui em Teixeira, né, em todo o campus aqui do Extremo Sul, será referência mundial? Bem, existem aquela história do marketing, né, que você tem que ter missão, visão. No mínimo, a nossa missão do curso vai ter que ser referência mundial em mídias digitais. Com certeza, esse tem que ser a nossa, pelo menos a nossa visão. Se a gente não conseguir, mas a gente tem que ser referência, porque a gente tem que ser começado a falar, a ser falado. Acho que a gente já vai ser lembrado lá em Porto. A Loredana vai botar um pé da gente em Porto, mas Porto não é Porto Seguro lá em Portugal. A Legal. gente vai ter que começar a produzir trabalhos e apresentar em congresso de estudantes. A gente vai ter que começar a trabalhar. O trabalho de transformar em referência depende do processo e da produção e da qualidade dos trabalhos de pesquisa que nós produzirmos dentro da UFSB. Nosso trabalho será para se transformar em referência. E eu quero que você, que Andrew, que Roberta, que todas as pessoas que estejam junto da gente no curso tenham essa mesma mentalidade. Estamos trabalhando aqui não é para ser um profissional de Teixeira de Freitas, é para ser um profissional do mundo. Teixeira de Freitas é só a nossa base física, mas mídias digitais não existe com um espaço físico. Mídias digitais existe na internet inteira, no mundo inteiro. Muito bom. Almeida Dori falou assim, professor, esse curso é por natureza inovador, interdisciplinar e transmediático. Você pode falar sobre isso? Ave Maria já falou tudo na pergunta. Interdisciplinar que transita por... Realmente. É Foi bem interdisciplinar, afirmativo. interdisciplinar porque transita, ele tem que estar, ele se interconecta com todos os componentes, com todas as disciplinas. Transmediático porque ele transita por todas essas mídias, ele sai, ele tem também interconexões em todas as mídias. E qual foi o outro que ele disse? É tudo que ele disse, ele já respondeu por mim. Transmediático. É, E também aqui o Andrew ele perguntou, mídias digitais estará englobando marketing digital? marketing digital fundamental. Marketing digital também é uma área que o profissional de mídias digitais pode e deve se aprofundar. Mas no nossa concepção do curso, a gente não vai trabalhar especificamente marketing digital, youtuber. Isso são áreas que você faz o curso e depois você se aprofunda, talvez uma especialização, mas a gente não quer trabalhar dentro do curso especificamente marketing digital. Quem fizer mídias digitais, claro, vai ter mais chance de progredir nessa linha do marketing digital. Muito interessante. Professor, nesse momento, hoje mesmo, né, mexendo nas mídias digitais, como o senhor sabe que eu trabalho com isso também, a gente vê muitas mensagens maldosas, muitas críticas a artistas, a pessoas normais. E assim, já ouvimos, né, relatos de pessoas que chegaram a cometer suicídio por receber mensagens terríveis, sofrer aquele cyberbullying, né? E assim, o curso de mídias digitais, ele vai preparar o profissional também para essa área, para poder, de alguma forma, contribuir, né? Para que diminua, né, esse tamanho, tamanho as mensagens maldosas na internet. Assim, é como dizem, parece que a internet é uma terra sem lei. E como o senhor vê isso? O senhor acredita que nesse curso também
vai retratar isso, vai preparar profissionais preparados para combater isso? Eu não sei se vai ser não vai dar para montar um exército de combate a isso, não. Acho que a gente. Eu tenho dois caminhos, eu vejo a educação como dois caminhos. O caminho do convencimento é um, e o caminho da violência é outro. E eu acho que o caminho do decreto, da imposição, é o caminho da violência. Conquistar é um processo. Conquistar é um processo que demora. Educação é um processo que demora. Você tem dois caminhos. Ou você baixa um decreto e manda prender, ou você tenta fazer com que aquela pessoa tome consciência. Você imagina o seguinte, vamos pensar numa situação de alguém que é viciado em algo. Você só tem dois caminhos. Ou você conscientiza essa pessoa para que ela largue o vício, mostrando e tentando tirá-lo do vício, ou você amarra e leva para um lugar e deixa ele sem beber até ele morrer, talvez. Tem dois caminhos, o violento ou o não violento. Por isso que eu sempre combato qualquer viés de violência que a gente tenha no uso dos processos educacionais. Eu não sei se a gente vai poder combater. O que a gente vai poder fazer dentro do curso é conversar com as pessoas, é mostrar que esse tipo de mensagem, tudo isso que você está falando engloba fake news. Mensagens maldosas também englobam fake news. Então, eu acho difícil combater fake news se as pessoas não tiverem consciência, não segurarem o dedo e não compartilharem. Todos nós somos vítimas, mas também todos nós fazemos as vítimas. Então, a gente tem que começar a pensar, a partir de relacionamentos mais próximos, como é que a gente vai trabalhar. Por quê? Porque nós tivemos um processo no Brasil de divisão entre o bem e o mal. Aí toda pessoa que usava verde e amarelo CBF era o mal. Toda pessoa que usava vermelho era o bem. Ou vice-versa. No olhar de quem usava amarelo, toda pessoa de vermelho é o mal. Se a gente começar a pensar que o mundo é só isso, é bem ou mal, não vai existir mundo. As pessoas podem ter o direito de escolha e elas podem errar nas suas escolhas. Já vi muita gente errar nas escolhas dos namorados, dos maridos, das mulheres, das esposas, mas isso não faz com que a pessoa seja definitivamente taxada de que não presta ou que presta. Então, acho que a gente tem que começar primeiro a relativizar essa ideia do que presta e o que não presta e pensar o seguinte, eu tenho ferramentas, eu tenho instrumentos digitais que podem servir para melhorar o país, para melhorar as pessoas, para melhorar o mundo, desde que eu faça o máximo possível de que ela seja usada para melhorar o mundo. Ou eu posso também usar para piorar o mundo, para espalhar maldades, para espalhar notícias e comentários insidiosos, mas isso desde que o mundo é mundo também, Lara, existe. Eu costumo comparar o Twitter, por exemplo, eu digo que o Twitter é aquele boteco, ou então aquele negócio no bar que a gente chega e diz assim, olha, ou lá mesmo no corredor da escola, fulano de tal tá pegando cicrano, aí vai embora. Aí aquilo vai, sai, se espalha. Olha, o governador tá roubando. Você sabia que aquela compra daquela Kombi, daquele carro, eu estou falando Kombi da minha época, a compra daquele veículo foi roubado, sabia? Ele tirou o dinheiro para comprar os bois da fazenda do filho, os bois da fazenda. Aí pronto, isso vira regra e não exceção. Nas mídias digitais, nas redes sociais, que são parte das mídias digitais, isso, como é que você diz, viralizou. Então, essa ideia, as pessoas agora, eu acho que as pessoas, é complicado você dizer assim que uma pandemia ajuda, mas a pandemia ajudou as pessoas a entenderem agora, se elas tiverem conhecimento e se tiverem equilíbrio, de perceber o seguinte, quando eu espalho uma mentira nas mídias digitais, eu posso estar contaminando, espalhando a doença igual o vírus. Agora, eu acho que elas entendem qual é o comportamento de um vírus, porque até agora não se descobriu o comportamento do coronavírus, exatamente por que não encontra vacina? Porque ele vai se modificando. É igual você espalhar uma mentira. Você espalha uma mentira, ela vai se modificando, daqui a pouco ela vira verdade e você acaba com a reputação das pessoas. Então, eu acho que começar a repensar e a pensar isso é fundamental para a gente entender o comportamento dos vírus. A mentira, fake news, é um vírus que pode provocar estragos, às vezes nunca mais, né, nunca mais modificáveis, eu diria assim, porque você não muda mais, espalhou, acabou. Você espalhou uma mentira a respeito de alguém. Então, todas as vezes que você encontrar, que você ver alguém, eu encontrei o fulano, encontrei o Beltrano, pense 10.000 vezes antes de espalhar as mentiras, porque depois que você espalhar, aí você não segura mais.
Verdade, até a Gabriela falou aqui. Gabriela, de Brasília. Convencimento e educação é sempre o melhor caminho, né? Realmente isso é verdade. Professor, aproveitando aqui o gancho, olha, o Andrew perguntou aqui: seria uma frente para reduzir as fake news, principalmente no Facebook, a educação na área de mídias digitais? Certamente seria. Eu acho que as mídias digitais, nas configurações que existem hoje, na configuração que ela pode servir para a gente refletir o mundo, para a gente refletir sobre nós. Porque você disse assim numa das suas falas: a internet é uma terra sem lei. A terra é sem lei. Nós é que fazemos as leis. Na terra, a ocupação do lugar, se você é religioso, você acredita que foram as leis de Deus. Depois dessa, não tem outras leis. Os homens é que criaram as leis. E elas têm suas falhas e têm seus acertos. É a convivência, se ela for respeitosa, que faz com que a gente entenda essa terra sem lei ou não. Eu, por exemplo, não defendo que haja nenhum tipo de proibição na internet. Eu sou da linha do seguinte: as pessoas vão buscar aquilo que elas querem. Se você tem um mercado de 8 bilhões de dólares por ano da pedofilia, porque tem gente querendo fazer busca de foto, querendo comprar foto de criança. Então, porque este ser humano, a primeira coisa que ele precisa de tratamento, porque isso é uma doença, né? Ele precisa de tratamento. Mas deixar livre, aí deixa só para os pais, deixa para os programas que fazem a seleção, eu não tenho resposta. O que eu estou dizendo é que o que está aí é um reflexo do ser humano, do comportamento do ser humano. Então, infelizmente, eu acho que o melhor seria a educação, o convencimento das pessoas para nós mesmos, inclusive, cada um de nós, nos livrarmos do vício que nós temos de internet, de telefone, mas é algo que a gente precisa trabalhar primeiro em nós, para depois poder conversar com as outras pessoas. Verdade. Aqui também a Roberta fez a pergunta: como será a entrada no curso? Pelo SISU? O curso já está no processo de entrada agora, é a migração interna, o processo de migração. Estudantes que concluírem, que estiverem concluindo ou que já concluíram os cursos de primeiro ciclo na UFSB poderão migrar para mídias digitais. Eu não sei se já fechou o edital ainda, nem me lembro se fechou. Depois nós vamos fazer um balanço das pessoas que conseguiram migrar. Se sobrar muita vaga, nós vamos tentar fazer uma migração para pessoas de portadoras de diploma de qualquer curso superior. E depois, em 2021, 50% das vagas, 15 vagas pelo SISU, 15 vagas de migração interna da UFSB. Aí vai ser um curso que vai ser bem disputado, viu? Não vai ser fácil entrar no curso de mídias digitais da UFSB com 15 vagas. Mas vai ser bom, porque vai criar desejo. Almeida Dori: parabéns pela coragem em propor tamanhos desafios em tempos de desmonte da universidade pública no Brasil. Dori Almeida, eu acho que é o Dori Edson, né? Deve ser o Dori Edson que está por aí. Dori Edson. É um desafio que todos nós vamos ter que enfrentar, né? Querem desmontar, mas a gente vai montando, remonta num lugar, desmonta num, remonta no outro. Mas essa é a nossa vida da resistência, até a gente passar desse plano para outro, que eu não sei se tem, eu não sei para onde a gente vai, mas enquanto estiver indo para qualquer lugar, a gente está lutando. Sim. É ele, né? Realmente, acredito também que vai ser um curso bem concorrido, né? São poucas vagas. Eu acredito que vai haver muitos interessados, já tem muitos interessados, né? E, professor, fala pra gente aí, compartilha com a gente, dá um spoiler, como dizem, sobre um pouquinho do curso, um pouquinho sobre os componentes que terão no curso. Bem, então Compartilha aí pra gente, dá um spoiler aí pro pessoal. Olha, o curso é um curso de bacharel em mídias digitais, ele terá 2.780 horas, você vai integralizar em 9 ou 18 quadrimestres. 9 quadrimestres, mas lembrando que desses 9 quadrimestres, que daria 3 anos, não, 3 anos não, 3 anos. 3 anos, um ano e meio desses você pode fazer já de primeiro ciclo. Então, muito provavelmente, esse curso pode ser encerrado em 2 anos já com o que você traz do segundo ciclo. Por isso
que você me fez uma pergunta em off, e eu disse, depende muito do que você quer fazer. Vai ter dificuldade de eu me formar eu vindo do BI de Ciências? Vai ter um pouco mais. Quem fizer o BIH, quem fizer o LI, LIO, essas coisas todas de humanidades, terá menos. Por quê? Porque tem um percurso de mídias digitais, tem os percursos livres, e você... Mas eu vou pegar aqui, eu vou abrir o PPC, já que você pediu para fazer spoiler, a gente tem que fazer um spoiler mesmo de verdade. Vou dizer assim Com alguns dos certeza. componentes previstos, isso aqui ainda não é possível a gente falar em oficial, porque ainda não passou pelo consumo. Está em fase de, de elaboração, mas vamos ver aqui. Vamos ver se eu pego aqui só pelos nomes, viu? Já que é spoiler, vamos. Só um spoiler. Assim, campo das comunicações, 60 horas. Produto em mídias digitais, atualidade, 60 horas. Produto em mídias digitais, memória, 60 horas. Produto em mídias digitais, comunidade, 60 horas. Trabalho de conclusão, TCC, 60 horas, que pode ser um produto também. Aí nós temos ecologia organizacional e comunicação estratégica, modos de produção na comunicação digital, acessibilidade em mídias digitais, gestão e empreendedorismo em mídias digitais, web jornalismo, roteiro e direção, pedagogias ativas, introdução às técnicas de animação, gravação, captura e tratamento de vídeo, assessoria de comunicação digital, gêneros de produção imagética e audiovisual para mídias digitais e por aí vai. Tem um grande número de componentes para você fazer o seu percurso e completar as 2.780 horas. Então, isso aqui não vai ser obrigatório para todo mundo. Vai ser obrigatório que você complete sua carga horária. Mas você vai ter esse número bem grande de, de componentes para ofertar. Eu não tinha falado nenhum de ensino, a estratégia de ensino mediatizado, mídias digitais em sala de aula, direitos Muito legal. humanos, introdução aos estudos culturais, relações sociais e políticas na contemporaneidade, construção de personagem e personalidade em mídias digitais. Tá bom, já chega. Foi um spoiler bem completo, assim, viu? Deu para dar uma luz. Professor, no projeto também está incluso um centro de mídias digitais? Conta pra gente, dê mais um pouquinho de spoiler. Não, não, o projeto do Centro de Mídias Digitais é um projeto pessoal, que eu já ando conversando com alguns candidatos a prefeito. Não sei se a gente faria isso dentro da UFSB, mas esse é um dos projetos que eu te falei que eu trouxe também vindo de Manaus, né? Que era um projeto pessoal, a gente vai trabalhar neles ainda, mas é mais para frente. Eu acho que o mais importante, já que você quer que fale de spoiler, o mais importante é dizer que nós vamos trabalhar imediatamente ao abertura do curso, nós vamos trabalhar num projeto de especialização em mídias digitais em sala de aula. Em seguida, nós vamos propor a criação de um mestrado e doutorado em mídias digitais, ou ensino de mídias digitais, ou ensino de ciências e humanidades em mídias digitais na UFSB. Então, o nosso propósito é, ao longo de 10 anos, a gente ter uma carreira sólida dentro do CPF, que você possa fazer do curso de graduação até o doutorado em mídias digitais, ou suas correlatas. Então, o spoiler é esse. É Spoiler maior é esse. até o Andrew mandou mais uma pergunta aqui. Ele, estando no curso, teria algum laboratório, algo prático para absorver conhecimento do componente? Nós temos a ideia de criar primeiro um laboratório Ecolab, né, o Labecos, né, que talvez seja o Labecos talvez seja a semente para o Centro de Mídias Digitais. Mas dentro aí, depois, quando a gente descobrir onde vamos ficar, a ideia é ter um laboratório, a ideia é a gente investir em equipamentos de ponta, de alta tecnologia, né? Claro, ter os equipamentos básicos, mas a ideia é a gente fazer um grande projeto com a ajuda dos professores, todos os professores voltam desempenhados no GT do curso. A ideia é que a gente forme um grande lugar para pesquisar, para trabalhar essas coisas das mídias digitais. Para isso, inclusive, nós precisamos urgentemente, e vamos começar a esperar sair os prefeitos eleitos, de uma boa internet fibra ótica para especificamente um Verdade. laboratório de mídias digitais, para a gente poder fazer as coisas com qualidade e com velocidade. Com certeza. E também nós acreditamos, né, professor, que nesse curso sairão grandes profissionais, né? Porque ainda mais nos dias de hoje. Então, assim, fala um pouquinho sobre essa questão. O senhor
acredito também que sairão grandes referências aí nesse meio, através desse curso de mídias digitais? Claro, se as pessoas tiverem a ambição que eu tenho, se estiverem perto de mim e absorverem um pouquinho da ambição que eu tenho, mas ambição boa, viu? Vai se tornar assim. Vai se tornar porque eu acho que as pessoas dedicadas, e eu já tenho exemplos perto de mim, de você, do Andrew, da Roberta, são pessoas que fatalmente vão, ou melhor, fatalmente não, né? Que o fatal tem mais um, é que irão se tornar grandes profissionais de referência na área. Eu acho que, a partir daí, as pessoas que estão chegando, tem o Vitor que está chegando, tem a Jennifer que está chegando, tem a Henriqueta que está aqui dizendo que se sente privilegiada, também parece que vai se juntar a nós. Eu ouvi dizer que a Samara também. Então, a gente vai aos poucos criando referências dentro dos estudantes, porque eu acho o seguinte, a gente às vezes fica cobrando demais dos professores, mas o professor já tem muita atividade. Quem toca, quem faz nascer e quem faz se transformar em referência um curso são os estudantes desse curso. São eles que vão fazer os melhores projetos, são eles que vão fazer as inovações, trazer para dentro da universidade, porque um curso desse ele é fundamental para quê? Para trazer inovação para dentro da universidade. Eu acho que é a Samila, né, que entrou aí, para trazer inovação para dentro da universidade. Então, vejam só, projetos inovadores, projetos ousados. O que a gente tem que fazer, nós professores, é não ficarmos esperando. Aí o Andrew fez uma pergunta. Tem laboratório? Não tem laboratório. Se não tiver laboratório, a gente faz sem um laboratório também. Mas a A gente gente faz. cria o A laboratório. gente cria o laboratório. Então, o mais importante é a gente ter ousadia e ter fé, não. Eu acho que crença, acreditar. Tem fé no meio, mas a fé é mais religiosa. Eu acho que a gente não tem que ser só a fé religiosa. A gente tem que acreditar em si e acreditar em quem está por perto de nós. Aí a gente consegue tudo. Olha essa pergunta aí. Qual a ligação do Ecoin para com o curso de mídias digitais? Toda, né? Toda. Toda. O curso de mídias digitais nasceu da ideia do Ecoin. O Ecoin hoje é um grupo de pesquisa, mas ele, na verdade, era o programa de mídias digitais da UFAM. Foi criado dentro da UFAM também como projeto, cresceu mais do que o próprio grupo de pesquisa, que era o Interface, e agora eu resolvi dar o nome do Ecoin para o grupo. Mas Ecoin significa, no fundo, pesquisa sobre ecossistemas comunicacionais e tecnologia da inteligência. Eu acho que o Ecoin será o coração do curso de mídias digitais, do ponto de vista da pesquisa, da extensão. Aliás, acho não, ele já vem sendo antes do curso ser criado. Ele já é. Porque o quadro Universidade e Você, que a gente faz na rádio Sucesso FM, já se tornou referência na cidade de Teixeira de Freitas. E na UFSB. As nossas lives, daqui a pouco, vão se tornar referência dentro da UFSB e dentro do curso. Os nossos produtos começam a virar referência. Eu acho que como diz, é unha e carne, é corpo e alma. Realmente é isso. Eu acho que o Ecoin é o coração, né? Na verdade, o coração, os órgãos mais vitais é o Ecoin, vai ser nesse curso de mídias digitais, né? E também, novamente, né, professor, já estamos chegando ao final, né, dessa live, mas assim, nós desde já queremos, né, assim, faz aí o convite, nada melhor do que o senhor para fazer esse convite para o pessoal que tem interesse em participar e explicar um pouquinho aí quem pode participar, como participar do Ecoin. Eu acho que eu vi aqui, Henriqueta disse assim, me sinto privilegiada em vivenciar esse momento de criação, que é um momento histórico. Eu costumo dizer assim, é gostoso demais fazer história. Venha fazer história conosco. Venha fazer parte desse grupo que quer fazer história no extremo sul da Bahia, mas que quer fazer uma história que não seja contada só para o extremo sul da Bahia, mas que seja contada para o mundo. Venha fazer história conosco. Venha fazer parte do Ecoin. Venha trabalhar com a gente. Venha começar a desenvolver seus projetos de mídias digitais com a gente. Daqui a pouco a gente começa a desenvolver projetos de especialização, mestrado, doutorado. Uma hora a gente vai virar realidade, uma hora nós vamos... nós criamos aquele slogan, né? Ecoin, a ciência por um mundo melhor. Acho que isso diz tudo do que a gente quer para o curso e quer para nós. Quer que a ciência sirva para tornar o mundo melhor. Quer que as mídias digitais sirvam para tornar o mundo melhor, baseado um pouco no que disse o Bill Gates no seu livro A Empresa na Velocidade do Pensamento. Mídias digitais, tecnologia, nada serve se não servir para melhorar o ser humano. Então, nós temos que ter esse foco também.
Tudo que nós trabalhamos não é para desempregar, mas é para criar novas possibilidades de emprego. Até o Andrew falou assim, fazer um jabá para o curso de mídias de mídias, né? Professor, também deixe uma reflexão aí para todos nós que estamos presentes na live e também o pessoal aí que ainda vai assistir, né? Após, muitas pessoas não podem participar no momento da live, tudo, mas assistem após. Então, assim, deixa uma reflexão aí para a gente. Bem, a melhor reflexão que eu podia deixar hoje é, primeiro, reflita sobre a possibilidade de fazer o curso de mídias digitais. Não deixe de pensar nisso. Não é só você não, Lara. Todo mundo. Pense em fazer o curso de mídias digitais. Mas pense o seguinte, cada vez que você for replicar, cada vez que você for compartilhar algo, pense no que aquilo pode provocar nas outras pessoas. Às vezes, num tom de brincadeira, você provoca ferimento. Num tom de brincadeira, você fere as pessoas. Faça esse teste, faça essa reflexão, trocando ideias até com a pessoa que você ama, só pelo WhatsApp, para você ver o que é a fala escrita e a fala dita. Para você ver o que é a fala escrita e a fala maldita. Então, a grande reflexão é: pense naquilo que você vai compartilhar, pense naquilo que você vai espalhar como um vírus pela internet. Se for o vírus da maldade, deixe de lado, deixe de lado. Faça com que as pessoas reflitam sobre coisas boas, coisas que elas possam desenvolver para o lado bom das mídias digitais. E eu vejo um lado muito bom nas mídias digitais, que é o lado da educação, que é o lado de dar oportunidade para que as pessoas se comuniquem melhor, transformem o mundo. Então, talvez o slogan que o curso de mídias digitais tenha que assumir, a partir desse nosso slogan do Ecoin, seria curso de mídias digitais, uma oportunidade digital de você melhorar o mundo. Nossa, muito bom. Muito impactante também, né? Professor, eu quero finalizar também a minha fala. Eu vou falar, na verdade, uma fala de Loredana que ficou marcada, que é: o profissional de mídias digitais não é do futuro, é do agora e do daqui para frente, que houver para sempre. Ela falou, né, na live, e isso aqui ficou marcado. Realmente é muito isso. E também nos sigam nas nossas redes sociais, né? Aqui no Instagram. Siga, compartilha com os amigos, faça aí o convite para o pessoal participar. Também participe da nossa página lá no Facebook, na nossa fanpage, curte lá a gente. Twitter também. E fique ligado em todos os nossos canais digitais, fique por dentro. Também tem, né, o Spotify, que tem os podcasts maravilhosos, que são os podcasts da rádio, né, dos programas de rádio. Fala só um pouquinho aí, professor, desse podcast, que a gente tem ainda um tempinho aqui, rapidinho, para o Pois pessoal é, que não nós, consegue nós, participar nós por da enquanto, rádio. nós estamos colocando os programas de rádio, da rádio no podcast. Nós começamos um especial coronavírus, mas nós temos que começar também a pensar em colocar no podcast parte dos áudios da live. Eu acho que não precisa pôr os áudios todos, mas trabalhar algumas partes, algumas falas e também postar no podcast os áudios, separar os áudios. Eu acho que o mais importante é a gente criar um ecossistema de divulgação científica, dizer o seguinte: desde já, se faz ciência no extremo sul da Bahia. Lá em Teixeira de Freitas se faz ciência, e nós estamos fazendo ciência. As pessoas têm que entender que nós não estamos fazendo graça só. Nós estamos fazendo de graça, mas estamos fazendo ciência. E vocês recebem como bolsistas, eu recebo como professor, para a gente tentar mudar este lugar, que é o nosso lugar, é o lugar de trabalho da Lara, é o meu lugar de trabalho. A gente tem que transformar isso num lugar saudável. A parte a gente saber que é uma terra sem lei. Mas é uma terra sem lei que a gente pode não dar lei, mas dar oportunidade das pessoas olharem melhor para esta terra e dizer: nesta terra sem lei eu posso plantar algo. Muito bom, gente. Então, fica aqui a nossa live. Curte, compartilha aí com o pessoal, né, ao encerrar essa live. Professor, muito obrigada pela sua participação, né? Sabemos que é o começo de muitas lives que virão aí com temas sempre muito importantes, né? E também fazer uma série aí, quem sabe, das mídias digitais, do curso de mídias. Pessoal que tiver interesse, chama aí no direct, manda perguntas, que a gente já vai criando aí um roteiro para as próximas lives também. O Andrew perguntou aqui: e aí, Lara, está convencida de fazer o curso de mídias digitais? Gente do céu, vocês me põem em cada estreito. Eu tenho muita vontade, né? Vocês sabem do meu sonho, da medicina. Mas quem
Não, em nenhum momento eu disse que não. Eu tô aqui. Mas, né? Eu acho que a Lara ainda vem com o marido de braço dados, os dois. Ixi, eu acredito nisso aí, que ele já ficou assim com os olhinhos brilhando com o curso de mídias digitais. Mas então, gente, é isso aí, né? Então chama lá no direct, manda perguntas, que nós vamos criando roteiros e temas para as próximas lives, né? Com o professor Gilson Monteiro como convidado, Loredana, entre outros também que nós temos ainda para trazer nas lives aqui. Então fica ligado que tem muita novidade aí para vocês, viu? Tchau, tchau, professor Gilson Monteiro. Boa noite, bom descanso. Gente, boa noite para vocês também. Tchau, Boa noite tchau. para vocês todos. Boa noite, Um obrigado, Lara. beijo. Tchau, tchau. Obrigada, professor. Fica com Deus.